Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com o tema Pensamentos, Sentimentos e Emoções. Estamos aqui com a nossa irmã Daisy, olá, Oi, pessoal. com o nosso irmão Robson. Olá, obrigado por essa oportunidade. Possamos aproveitar bem esse momento. Então hoje a gente vai falar sobre os pensamentos, sentimentos e emoções para a gente poder entender um pouquinho e poder ser melhor a cada dia, né? Com essas dicas com o nosso irmão e com a nossa irmã Daisy. Irmão, pensamentos e sentimentos, qual é a relação entre eles? É porque, na realidade, a neurociência ela tem uma visão organizada até um pouco diferente do que nós, da espiritualidade, falamos, não é? Mas o que nós precisamos entender é que o cérebro é a fonte onde a mente do indivíduo coordena todo o processo que está abaixo. A neurociência fala do cérebro e não fala do campo mental, que é o campo invisível, né, que está coordenando o cérebro. Algumas coisas acabam saindo diferente. Então, nós classificamos a questão do pensamento, sentimento, emoção como essa base que dá sentido à vida do ser encarnado. Vamos entender que sem isso não existe como o espírito encarnado está se movimentando, porque tudo gira em torno disso, né? Os pensamentos que vão gerar os sentimentos que vão gerar emoções, né? Começa dos pensamentos. Entendi. E você poderia explicar, irmão, assim, qual a diferença entre os sentimentos e as emoções? Porque muitas vezes a gente mesmo se confunde até. O que é realmente sentimento e o que é emoção? Já que, como você falou agora aí, existe uma escala, né? Pensamento primeiro, sentimento e depois a emoção. A questão da emoção é mais uma proteção, é uma situação que aparece de repente, em circunstância diferente, vai produzir esse efeito, essa emoção, para que a pessoa possa agir, talvez até se defender de alguma coisa, ou se expressar de modo que que é de interesse dela, no meio do momento. E os sentimentos são coisas mais profundas, só aquilo que está guardado na intimidade do indivíduo, né? Que ele já tem experiências acumuladas ali, né, no seu processo nessa caminhada espiritual, são coisas mais apuradas, mais refinadas, né? Que podem ser aproveitadas para essa mediação, né? Da questão das emoções. Mas ao longo do tempo, a gente vai descobrindo coisas que os pensamentos não são só coisas boas. Você pode estar, né, com pensamentos ruins que vai te gerar também sentimentos que são pobres de valores e que pode complicar a sua vida. Entendi. Deu para entender? Entendi, sim. E aí tem muita gente, irmão, que fala sobre a inteligência emocional. A inteligência intelectual ela vem de fora para dentro. São os conhecimentos que você, né, vai adquirindo desse universo de coisas. A inteligência emocional é parte de você, das suas experiências já vividas, você foi aprendendo a lidar com tudo isso, né? Ou não, também, não é? Então, esse corpo emocional, ele tem uma variação incrível. Isso é também consequência das vivências, que o indivíduo vai se aperfeiçoando em lidar com esses sentimentos. É como se fosse assim, equilibrar a razão e a emoção. Por exemplo, e quando você fala em emoção, é uma coisa muito na hora, assim, né? A pessoa falou ali, você reagiu aqui. A emoção faz a gente expressar, né? De imediato. E a razão faz a gente pensar. Então, seria o equilíbrio. Antes de você agir com a emoção, você usar a razão para equilibrar e ter inteligência emocional? O equilíbrio entre a razão e esses sentimentos que vão gerar certas emoções é importantíssimo. Mas, na maior parte das vezes, isso não consegue seguir uma ordem. Nós falamos que muitas vezes o processo se inverte. A emoção vai propor você ter um tipo de reação por causa dos sentimentos que você tem guardado lá dentro. Já inverte, não é? Que tem momentos que isso vai acontecer. O problema é você não direcionar a sua vida, não dirigir a sua vida pautado nas emoções. Precisa que tenha esta razão coordenando também para haver um equilíbrio, né? Por exemplo, aquilo que lhe faz bem e aquilo que não lhe faz bem, né? Então,
aí tem que equilibrar isso para quando essas emoções vir, você tem uma reação que não seja prejudicial, nem a você e nem aos outros, né? Falando disso de emoção, irmão, qual o papel, assim, dessas emoções no nosso dia a dia? Porque, como Tati falou, muitas vezes a gente não pensa, a gente sempre age ali no instintivo, né? Como você fala também. E aí, qual o papel dessas emoções, até nas nossas relações, dentro de casa, no trabalho, na escola, em outros espaços? Se você não tiver essa emoção movimentando, você não é nada. E ela vai levar você a ter as reações que a vida, que o momento vai exigir. O que precisa ter, como nós falamos aqui, é a questão do moderar. Esse moderar tem que aperfeiçoar os sentimentos para que não venha ter prejuízos. Então, no caso, por exemplo, de pessoas que geralmente guardam mais, não externam os sentimentos em forma de emoções e tal, pessoas mais retraídas, acaba sendo um bloqueio dessas emoções ou não tem a ver? Muitas vezes são os sentimentos mal compreendidos, o negacionismo dos sentimentos que tem. Aí essas emoções elas ficam à flor da pele, não é? E pode provocar qualquer tipo de reação que não seja boa, ou aos extremos, por exemplo. Entendi. E quais as consequências pra gente, enquanto encarnados, da gente não compreender essas emoções? Porque muitas vezes, como você falou, a gente até se arrepende, né? Fala coisas que não queria, age de forma que não queria. Então, a gente sabe que a gente tem que mudar. Mas de que forma que a gente, né? Até onde vai essas consequências e de que forma também a gente pode compreender melhor essas emoções? As emoções, eu acredito que o indivíduo não deveria se preocupar com elas. Ele deveria se ocupar mais com seus pensamentos e com seus sentimentos. Porque aí, se ele está de posse, quando vem um tipo de pensamento, fui agredido, estou com raiva, né, e tal, ele está trabalhando nesses dois campos primeiro, para depois manifestar na emoção. Então, ele vai ali buscar lá dentro os seus sentimentos para produzir uma energia de força para plasmar o que seria a emoção. O indivíduo ele não deve se preocupar com a reação, ele deve se ocupar com a ação, que no caso vem desde lá do pensamento. E aí vem o sentimento para depois estar acontecendo o que tem que acontecer. Se é de bom ou não, começou a ser gerado lá nos pensamentos. Irmão, então os sentimentos são mais duradouros que as emoções? E as emoções são mais intensas do que os sentimentos? Ou não tem isso? Não, os sentimentos, isso é uma outra coisa. São coisas suas lá que estão lá dentro, sabe? Que você já organizou dentro de você. A reação é do momento, produzida pela emoção do momento. Então, por exemplo, eu posso ter um tipo de emoção gerada por um tipo de sentimento que eu tive em relação a uma pessoa, e daí 10 minutos aquela ação, né, que é a emoção provocou, já não tem mais sentido para mim, mas os sentimentos de repente eu posso guardar e aquilo ali ficar como uma mágoa, sabe, com uma coisa ruim lá dentro. E a emoção passou, entendeu? Então o sentimento tem que cuidar mais do sentimento do que da emoção. Em relação do tema, né, amor? Principal, pensamentos, sentimentos e emoções. Qual um dos maiores erros ou falhas, né? Geralmente vocês não falam erros, mas falhas que a gente comete aqui. Porque muitas vezes a gente pensa e parece que o pensamento brotou ali do nada na nossa cabeça. Só que a gente sabe que não é do nada, né? Nada existe assim, não brota do nada. Então, qual dos maiores erros que a gente tem em relação a isso? Porque, pelo que você fala, não só você como os outros irmãos, isso rege a nossa vida enquanto encarnados e provoca, como você também já falou, consequências boas ou também não boas. O pensamento é a parte de cima, está na parte de cima do consciente, mas ele está buscando coisa lá no subconsciente e também no inconsciente. Muitas vezes busca coisas no inconsciente que o indivíduo nem sabe. Então ele vive buscando, pescando coisa lá de cima, mas ele está nessa parte do consciente, porque ele é uma coisa que você não consegue viver sem pensar. A não ser quando você está dormindo, que isso aquieta um pouco. Mas o contrário, você está pensando, ou até mesmo antes de levantar, vou arrumar a cama, vou escovar os dentes, eu tenho que sair rápido, começa tudo, né? E todos esses campos já começam a gerar, né? Os sentimentos, as emoções começam a andar juntos, senão você não sai da cama. Então isso é que precisa entender. Como eu controlar esses sentimentos? Nós vamos novamente na questão do conhecimento de si mesmo, né? O conhecimento de si mesmo vem através de onde?
do silêncio interior, da meditação, porque aí aquilo que parece não ter tempo começa a dar tempo de sobra. Então você já não pensa assim, eu vou levantar, escovar os dentes, tudo isso já está no campo do automático, no cérebro. Então já não tem mais que ficar pensando em escovar os dentes porque já está no campo do automático. Outras reações químicas, né? As necessidades de ir ao banheiro, de se alimentar, o próprio organismo já cuida disso. Você não tem que se ocupar em estar pensando, né, nisso. Mas é que essa agitação do dia a dia, quando a pessoa não respira, tudo é atropelado dentro dela. Aí ela, poxa, eu esqueci até de tomar o café. Olha, eu saí sem escovar os dentes. Né? Então ela tirou até a vez do que está no automatismo ali, tirou a vez, ela bloqueou e ela nem sabe para onde está indo. Então precisa que tenha o conhecimento para aprender a lidar com essas energias, que é o pensamento, sentimento e emoção. Esse conhecer a nós mesmos que você falou, então, tem a ver muito com isso, porque muitas vezes a gente tem alguns pensamentos que a gente, às vezes é nosso mesmo, e a gente meio que põe a culpa na espiritualidade. Ah, porque um obsessor. Ah, porque foi um espírito. E muitas vezes não é. É como você falou, às vezes é a gente mesmo, o nosso eu inferior, trazendo aquilo ali à tona, né? Então, eu acho que ter cuidado também com isso. Mas, tipo assim, eu ouvi isso. Muitas vezes não foi ninguém que falou, foi você mesmo. Mas se você se conhece, ou tá pelo menos, né, nessa busca, como você falou, vai saber distinguir, né? E em primeiro lugar, vocês não podem esquecer, não devem esquecer que o Espírito só utiliza daquilo que você tem. Ele não vai mandar você fazer uma coisa que você não tem. Então ele está observando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, para ele fazer a provocação. Esses chamados espíritos obsessores que são irmãos que estão doentes. Né? Então, estão de igual para igual. Não pode apontar o dedo e dizer que foi influenciado, porque se a influência houve, espiritual, você se torna mais responsável ainda, porque abriu o canal para que houvesse essa interferência. Responsabilizar ninguém a não ser a si mesmo. Então, não tem jeito, né, irmão? A gente tem que nos enfrentar mesmo e seguir em frente, porque não tem outro caminho que não seja esse pra gente evoluir, pra gente ficar melhor, pra gente ter uma vida saudável, se conhecer pra gente ser melhor. É isso, irmão. A espiritualidade colabora com os encarnados que querem ajudar, com os mentores, os guias espirituais. Não tem outra intenção a não ser essa promoção do indivíduo a uma abertura maior para a sua ascensão. Né? Que a única coisa que vocês precisam aprender é se relacionar bem consigo mesmo. Que no momento que isso acontece, você começa a se relacionar bem também com os outros. Então, o indivíduo ele prefere que as coisas continuem sendo do jeito que são, mas não tem para onde vocês correrem. Ou vocês enfrentam a si mesmo, não é bater de frente consigo mesmo. É importante que você seja o pacificador de si. Então, não deve comprar uma briga consigo. Deve sim dizer, nós precisamos, eu preciso preciso melhorar, porque aí você, dentro desta vibração mais harmoniosa, você consegue mudar as coisas, ou do que dizer assim, eu não vou mais fazer aquilo, eu não posso mais fazer aquilo, fica mais difícil você conseguir vencer essa luta interna. Então, irmão, agradecer pelo esclarecimento. Acho que se a gente pudesse, ficaria bastante tempo falando, porque é um assunto que a gente tem muita dúvida e também que a gente precisa entender, né, para poder lidar melhor com os pensamentos, sentimentos e emoções. E agradecer também ao pessoal que assistiu o vídeo, né, contar com vocês também para divulgar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, levar, né, esse vídeo para mais pessoas se você gostou. E agradecer a você, irmão. Aí eu agradeço e quero deixar a mensagem que a importância da ciência humana, da neurociência, tudo isso, quando os estudos aprofundar mais na questão da mecânica quântica, vai avançar muito e vai entender o que nós estamos querendo falar, do ser como uma unidade indestrutível, imortal, que tem esse caminho a percorrer de obstáculo, que é o aprimoramento de si mesmo. Muito bem, obrigado.